Chega mais torcedor Alviverde, notícias, chega notícias do Palmeiras, quentinha aí. Segundo informações aí que está no site Terra, o Andréas Pereira pode sofrer punição pelo aquele amassozinho, aquela massagenzinha que ele deu ali na marca do pênalti, na marca da Cal, onde o Memphis Depay falhou e perdeu um gol, né, perdeu o pênalti. Acredito que essa massagenzinha ali que o Andréas Pereira deu fez, não atrapalhou a batida do jogador. É tanto que o próprio Vampeta, lá no canal onde ele faz um programa, né, comenta, ele disse que não atrapalhou, que essa catimba todo mundo faz, em pelada, jogos oficiais, todo mundo já fez. Muita gente, todo mundo não, né? Não vamos exagerar, muita gente já fez. E isso não foi o motivo da perda do pênalti do Memphis Depay. Vamos ouvir aqui a opinião da rapaziada da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Mas antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. Eu vou soltar aqui o VT porque nós vamos comentar muito a respeito disso. Inclusive, o Arias também mandou um recado para a torcida do Palmeiras e a torcida do Fluminense revidou esse recado do Arias. Está tudo aqui nesse vídeo, então vamos que vamos ouvir aqui a opinião de todo mundo a respeito disso aí, a opinião da galera. E você, claro, pode comentar, deixar a sua opinião aqui nos comentários. Vou começar com o Palmeiras. Andréas Pereira e Luigi podem sofrer punições do STJD depois do que aconteceu no clássico desse final de semana lá na Neoquímica Arena. Eu não sei se a gente vai reprisar essas imagens aí, não sei se a gente pode passar. Tem aí a notícia, está no Terra, mas tem notícia em tudo que é lugar. Aqui o que pode acontecer com o Andréas e com o Luigi. São dois casos aí. Primeiro, o Andréas, que fez aquele buraco lá no gramado, lá, antes da batida do pênalti. E o Luigi, que pega a bola, agora tem esse negócio, né? Que as bolas ficam chapeuzinho naquele ali, né? negocinho, né? É, o negocinho eu não sei o nome daquilo lá. de marca de cachorro bebe água. de cachorro, é um E aí bebedouro. o Luigi vem correndo e chuta a bola na direção. Ele não pegou a bola e chutou pra cima, né? Aí a bola tá parada, ele bate como se fosse um tiro de meta ali, muito próximo da torcida do Corinthians. A bola acerta o rosto de um torcedor. Acertou? Acertou o rosto. Acertou. Pegou no rosto de um torcedor. Infelizmente aconteceu isso e acertou. Vamos ver aqui, ó. Aí cada um tem a sua opinião, cada um faz a sua análise. O pessoal que quiser participar também, fica à vontade. No primeiro caso, é possível observar que quem quiser participar, gente, quem quiser pode ficar à vontade, deixar o chat aqui pra gente, que eu vou lendo todos, tá? Pode comentar. Andréas Pereira age deliberadamente para danificar o gramado ao lado da marca penal pouco antes da cobrança. Esse ato contraria o princípio do fair play e a ética esportiva, contrariando o espírito de jogo limpo, disse o especialista dessa matéria. Não especialista na matéria. Seu Alguém que ele ouviu. especialista. Disse alguém que ele deve ter um texto ali mais para baixo. Isso, então, é o especialista que falou, né? Não sei quem que é o especialista. Para ele, a Mais pra Procuradoria baixo, pode... Mas o que importa é isso aí, ó, é os artigos. Artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código. Para esse artigo, a suspensão pode ser de 1 a 6 jogos. Em outra interpretação, o meio-campista aí pode ser enquadrado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Nesse caso, o Andréas pode ser suspenso de 1 a 3 partidas. O do Luigi tem aí, né, nessa matéria também? Mick Jagger e Celu. O Celu tá vendo. Enquanto a gente vai procurando do Luigi, Sormani, Gui, Isa, que cada um quer comentar sobre esse assunto aí que está repercutindo bastante aí de domingo para cá. Eu vou logo comentar, gente, e vocês também já podem aproveitar e comentar de vocês. Eu acredito que isso aí é tudo alguma coisa que estão fazendo só porque o jogador que fez isso é do Palmeiras. A exemplo do que aconteceu ano passado com o Vitor Roque. E aconteceu que tiraram o jogador do futebol, tiraram o jogador de campo em partidas, né, quando o Palmeiras se aproximava de partidas decisivas. Então, isso talvez vão fazer o quê?
Eu não vejo que isso seja caso de punição. Para mim, isso é balela. Isso não seja caso de punição. Mas, com certeza, por se tratar de jogador do Palmeiras, não vão deixar barato. Vão querer punir sim um jogador e talvez não agora. Lá na frente, quando o Palmeiras estiver em jogos decisivos pelo o campeonato nacional, né, o brasileiro, pela Copa do Brasil, Libertadores, talvez eles vão querer fazer alguma punição com o jogador nessas partidas aí, nesses jogos aí. Talvez agora não, mas acredito, eu queria ver se fosse jogador de outro time. O que ele fez não tem nada a ver com a perda do pênalti pelo Memphis Depay. Quer dizer que esse campo é de areia, não é um campo batido, chão batido e plantado a grama em cima, é só uma terra fofa, ou seja, a jeito que ele estava batendo o pé, não tem como furar buraco. Ele não estava escavando com nenhuma ferramenta, era o pé, batendo o pé. Então isso quer dizer, o jogador vai correndo dentro do campo e só cavando buraco. Só pode ser. Então embaixo não é um chão compactado, duro, para que seja resistente a pancadas, e sim uma terra fofa, correndo o risco de abrir buraco em todo canto, principalmente até com água. Mas vamos aos comentários. Eu acho que ele, é correto. O Andrés Pereira não pode fazer o que fez. Não pode fazer o que fez. Entendeu? Eu acho que está na hora de a gente acabar com um monte de coisa no futebol. As que forem possíveis, a gente ir acabando e eliminando logo de cara, eu acho que tem que fazer. É um absurdo aquilo. Absurdo o que ele fez no gramado. Não condiz com o jogador, inclusive, que passou boa parte da carreira jogando na Premier League. Mas lá ele não fazia isso. Pois é. É aquela história. Nem ninguém, já viu o brasileiro dirigindo em Orlando, por exemplo, uma cidade que é repleta de brasileiros, os caras adoram ir pra lá por causa disso, do Pateta, no Mickey. Os caras dirigem lá direitinho, cara. Aqui no Brasil, muda completamente. Por que a gente tem essa não cultura, sei. Sormani? Gente, mas eu não acho que isso não é assim. Tanto que, assim, essa cultura de proteger a marca da Cal existe em todos os lugares. Eu ia falar isso. Como assim? Isso começa, cara, não lembro onde. Eu vi um vídeo esses dias, recentemente, do cara danificar a marca da Cal nos últimos anos. Acho que é uma não é questão no de ser Brasil, não. É na Brasil, Europa. não. É na Europa, sim, que acontece. Como eu tudo bem. eu não acompanho o campeonato europeu, essas coisas, eu não posso dizer isso. Vocês estão falando, eu acredito em vocês. Mas eu acho que a gente está dando um passo importante para isso. Eu acho que o jogador tem que ser punido. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Não tem o menor cabimento, gente. Ganhar. Os fins justificam os meios. Não é assim. Entendeu? Então, eu acho que é correta a punição dele. De 1 a 3 jogos, eu acho que ele poderia pegar uns 2 jogos aí, porque é a primeira vez que acontece, mas para servir de exemplo, entendeu? Ou talvez até os 3 jogos mesmo, para servir de exemplo. Punição dura. O cara ter medo, o jogador ter medo de fazer, olha, se eu fizer, eu tô ferrado. Entendeu? Agora, interessante que essas punições, para servir de exemplo, é só para os jogadores do Palmeiras. Quando outros jogadores de outros clubes cometem qualquer delito dentro de campo, essas coisinhas que não são graves, essas infrações leves, aí não precisa sofrer punições não, como aquela que o Memphis Depay subiu em cima da bola, chutou a bandeira chutaram aí a bandeira de canto do clube do Palmeiras. Aí isso aí não precisa sofrer, não. Mas fazendo do jogador do Palmeiras, fazendo no campo adversário, aí tem que sofrer o delitozinho. É o delito, aí tem que sofrer punições, que é para servir de exemplo. Eu tô ferrado. Eu tendo a concordar, e eu acho que muita gente pode falar, nossa, tá virando frescura do aí, futebol. Aí depois a gente vai pro Luiz. Futebol não é mais o mesmo, futebol moderno e tal. Cara, não cabe na minha cabeça que é correto alguém danificar o campo de jogo para que o outro leve desvantagem. Isso acontece no futsal. O cara tira um pedaço do chão ali, do concreto? Não tira, cara. Não pode, isso não existe, não dá. Não faz o menor sentido achar que o Andrés fez certo. Outro ponto, a gente também não pode trazer isso para uma discussão só moral. Tem malandragem de todos os lados, tem malandragem de todo tipo de jogador. Tem jogador que xinga o outro fora do VAR com palavras até bem agressivas. Tem jogador que comete homofobia, tem jogador que comete racismo, a gente vira e mexe. A tendência é que tudo isso seja cada vez mais mitigado por punições. Se a punição for um exemplo, for algo realmente para acabar com esse tipo de trapaça, porque isso é uma trapaça no sentido mais cru da palavra, eu acho que ela é positiva. Agora,
só quero que tomem cuidado com esse discurso moralista, porque muita gente às vezes veste camisa, não aqui, né? Muita gente na imprensa atual veste camisa para defender lado e esquece que o cara que ele tá defendendo já fez coisa pior, ou já fez coisa igual. Então, vamos tomar cuidado. Eu sou a favor da punição, mas não que isso vire um discurso de quem é o mais correto, ético e moral. Eu acho que a discussão sobre ética no futebol ela é muito profunda e caberia até um programa inteiro, talvez, sobre isso. Porque o futebol mundial, não é só aqui no Brasil, ele tá cheio de antiética, vamos dizer assim, né? Se a gente for falar por ética e moralismo. É claro que a atitude do Andreas, ela é uma atitude antidesportiva, tanto é que ela poderia ser passível de um cartão amarelo se o juiz tivesse visto. Mas, o que eu acho? Eu não acho que essa atitude dele, né, antidesportiva, difere, por exemplo, de um cara... E aí eu vou usar até um exemplo que o Andrés mesmo estava envolvido. Ano passado, o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória, o Palmeiras precisando vencer porque estava brigando pelo título ainda. E aí o jogador do Vitória simula uma agressão do Andrés, uma cotovelada do Andrés. O Andrés é punido com cartão amarelo e fica suspenso. E foi um lance assim que todo mundo concordou que foi um absurdo, uma simulação descarada. E, infelizmente, hoje a gente vê isso em todos os jogos, tem alguém simulando alguma coisa, alguém querendo ser mais esperto que o outro. Então, assim, eu acho complicado porque se você for julgar uma atitude que a gente julga antiética e imoral, você tem que, então, abrir essa lupa aí e também julgar outras atitudes que são antiéticas dentro do futebol. Como, por exemplo, essa questão aí da simulação, que o jogador simulou que o Andreas Pereira teria dado uma cotovelada. Nesse caso, o cartão amarelo teria que ser ao jogador do Vitória, que fez a simulação, querendo induzir o juiz a aplicar um cartão amarelo no jogador, o que funcionou. O que funcionou, ele induziu o árbitro, dá um cartão amarelo ao jogador Andreas Pereira, que realmente tomou o cartão de forma injusta. Então, isso aí, se for para verificar tudo isso aí, era para isso aí também, esse jogador do Vitória também ter sido punido por uma simulação que prejudicou, claro, o adversário, prejudicou o Palmeiras, que o Andreas Pereira tomou um cartão e foi suspenso. Então, isso prejudicou o Palmeiras. Se for para se prejudicar, se foi isso aí, questão do Andreas Pereira ter feito essa catimba e prejudicado o Corinthians, o Vitória também, esse jogador do Vitória também prejudicou o Palmeiras, então ele também teria que ter sido punido com isso. Isa, só para dar um exemplo em cima do que você está falando, eu acho que você tem razão, a gente tem que ampliar isso, não pode, o espectro tem que ser muito maior. Por exemplo, na final do Campeonato Paulista do ano passado, não teve jogo, dos 30 exato. minutos, atende, e não aconteceu nada com o Corinthians. Nada, absolutamente nada. O Itaquera não foi interditado, eles só proibiram a entrada de faixa da torcida e mais nada. Então, o torcedor do Palmeiras... Eu acho que teve multa também. Mas... Não. É que você está falando nada. Você está dando uma informação. Tentando lembrar o que teve. Mas a gente Então, tá pode falando até puxar aí para ver. Foi muito pouco, pela barbaridade que aconteceu. Sim, e assim, a gente está falando sobre o âmbito esportivo. Então, já que o Andrés, por exemplo, pode ser punido esportivamente e prejudicar o time por conta da atitude que ele teve, por que em outros momentos que a gente considera que existem atitudes antiéticas, se para usar essa palavra... Mas ele prejudicou o Corinthians aí também, né? Então, mas como que a gente vai provar 100%? Eu não entendeu? De prejudicar o profissional. Que não o pode Memphis escorregou. Acabou. Tudo bem, não aí são coisas diferentes. Não pode. Isa. Porque você não tem como, você pode achar que influenciou. Agora, a gente não tem como provar 100% que foi por isso que o Memphis escorregou. Eu acho que é até bem claro. Até porque antes, não sei, porque antes os jogadores estavam escorregando. Não, mas ele Olha pisa, essa imagem a grama aqui que tava eles solta. separaram, então, ó. Aqui, ó. A grama tava solta. Gente, ele se desequilibra. Não dá pra provar. Isa, não dá pra provar. Não dá. Gente, não dá pra provar 100%. Entendeu? Mas eu acho que é bem evidente que ele desequilibra porque a grama tá solta ali, o pé dele gira. Exatamente. Gente, a gente tem que correr. Não tem como provar que o Andreas Pereira soltou a grama, gente. O Andreas Pereira estava batendo o pé no chão, esfregando o pé no chão. Ele não teve como soltar. Como é que a grama solta você batendo o pé no chão e esfregando o pé? Aí a grama solta. Se a grama, se ele está fazendo isso, a grama tem que ficar, quanto mais ainda, firme no chão. E não
solta. Ele não, você batendo e esfregar o pé não vai soltar uma grama, né? Tentar punir a malandragem no futebol. O que for possível, a gente tem que punir. O cara arrancou um pedaço do campo sabendo onde que o cara ia pisar. Exatamente. Porque é a mesma coisa que jogar uma casca de banana na frente da bola. Exatamente. Ele escorregou pro cara a casca de banana. Não dá pra você afirmar 100%. Sim, Pode tinha uma casca de banana ali. Dá pra afirmar que foi? Mas o cara fez um buraco no campo. Com a intenção Com a deliberada de prejudicar o batedor do pênalti, que no caso foi o Memphis. Gente, a gente tem que começar... É que nem a história de ontem que eu falei do negócio da bandeira. A infantilidade que perdeu. Tudo isso, gente, é só porque ele perdeu o pênalti. Se ele tivesse convertido o pênalti, nada estava acontecendo. Nada dessa polêmica, nada desse debate estava acontecendo. Só porque o cara perdeu o pênalti. Ele perdeu de ruim. Não estou dizendo que ele não sabe bater, que ele é ruim jogador, não. Não, perdeu de ruim. Não conseguiu bater, não soube bater na hora, ficou nervoso, sei lá, alguma coisa, e perdeu o pênalti. O futebol, de uma maneira geral, precisa acabar, entendeu? Aí ele fez, agora eu tenho direito de fazer de novo. Aí quando eu fizer, então acaba. Não, gente, acaba, até logo. Não pode. Não pode. Ah, porque ele fez lá, eu vou fazer aqui também do chutar a bandeirinha dele. Gente, vamos acabar com isso. Isso da bandeirinha, até falei ontem na hora que eu entrei pra fazer o KTO, né? Cara, bota uma bandeirinha neutra. Acabou. Pronto. Não é questão de botar a bandeirinha neutra. Não pode fazer, acabou. A gente tá consertando um negócio que é o errado. Exatamente. Você tá tratando dor de dente com Novalgina, entendeu? Não acho, cara. Eu acho que não. Eu confesso que no futebol, eu acho legal a provocação. Acho que faz parte do futebol. A questão é que... Então bote a bandeira dos dois clubes, um do lado da outra. E acaba usando a provocação para justificar a violência. E aí é o que eu digo, são coisas diferentes. Eu acho que a provocação, ela faz parte, as pessoas têm que entender que uma hora você vai provocar e outra hora você vai ser provocado. O problema é que muita gente não tem o discernimento de entender o que é provocação e faz parte do futebol você zoar com o outro. Mas isso vai da interpretação de cada um, né? Exatamente. Não existe uma regra. Provocação, isso é provocação, isso não é provocação. Não pode. Não, mas eu acho que a provocação pode. Mas que tipo, por exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, chutar a bandeirinha. É uma provocação. Chutar o distintivo do time adversário. Você acha que vale? Chutar a bandeirinha. Não, tem o distintivo do adversário. Você acha que pode? Eu acho que se você... Então... Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Tudo bem. A gente tá aqui para discordar mesmo. E voltando nesse, acho que todo mundo tem que parar com isso. E ficaria muito feliz se o presidente do Corinthians viesse a público e falasse, não vai ter volta. Não vai ter volta, porque isso aí pode gerar confusão. A questão vai sair no tapa por causa disso. Vão jogar coisa no campo. Não acaba nunca. Nesse caso, não tem como ter volta, eu acho. Não sei se dá nunca. Não sei como que é questão de danificação do gramado lá do Palmeiras. Não. Tava falando da bandeirinha. Sim, mas voltando para esse assunto, cara, eu acho que pode ser um começo de um exemplo, assim, para... Existe a malandragem dentro das quatro linhas, cara. Existe você dar um drible enganando, existe você chutar uma bola olhando pro outro, existe todo tipo de malandragem. A malandragem do bem. Isso não é malandragem, cara. Isso é antiético. E eu, de novo, não vamos voltar falar sobre pro assunto moralista. E até fiz aquela comparação com o futsal. É claro que não dá pra você arrancar o concreto, mas ninguém molha o gramado, a quadra do futsal pro outro escorregar, entendeu? Isso não acontece. Se acontece, o cara vai lá e limpa e seca lá. Mas molham a grama. Quando é o jogo no campo, gramado, molham a grama. Eu não concordo, mas molham. Né? Eu vejo a gente ver os caras saem por intervalo, né? Aquele intervalozinho de 15 minutos entre um tempo e outro, aí já vai, molha a grama. Haja água na grama, né? E aí, isso aí pode tirar o Andrés Pereira da reta final do Campeonato Paulista, hein? Porque seriam 4 jogos. Porque falta um jogo. Um das quartas, da semi e 2 da final. Porque tem 2... Se ele pegar o máximo, que são 3 jogos, ele voltaria no último. Mas ele pode pegar em 2 artigos, né? Pode tirar do final do Paulista, dos últimos jogos do Paulista, ou quem sabe eles botarem mais para frente para fazer prejudicar de forma mais agressiva. No caso, Brasileirão, uma Copa do Brasil, quem sabe, né? Mas, com certeza, vão querer punir o jogador e, consequentemente, claro, o clube. Sim. Aí tem que ver. Mas pode custar caro pro Andréas isso aí, que uma hora vai ter que falar sobre isso também, né? Acho que o Palmeiras tem uma
Não uma boa necessariamente, assessoria de né? imprensa aí, esse assunto deve estar sendo discutido lá dentro, porque eles vão ter que se manifestar, né? Por que se manifestar? Ah, não? Se manifestar sobre isso? Acho que não. Não, Ele gente, vai- pelo amor de Deus. Ele vai, então, se Ele for, vai ser punido se ou ele- não. se Mas ele por for que julgado, se manifestar sobre isso? então aí ele não vai falar nada. Se ele for julgado, ele vai no Ele mínimo tem o reclamar. direito de querer falar ou não. Não acho que necessariamente, ele é não obrigado a se precisa. manifestar por Não, causa disso. Não é obrigado, Como, mas eu como acho o Corinthians não se manifestou quando jogaram um monte de bomba no que... Como? campo. Lógico que se manifestou. Se manifestou? Você lembra? Lógico que teve, lógico que teve. Ah, os clubes Agora, hoje se ele até não quiser falar, você questão pode de- achar que ele não tem que falar nada, Isa. Só que se fosse o contrário, você ia estar reclamando, Lógico entendeu? que não. Lógico que não. É Se for- óbvio que não. Não, você acha legal. Cla- Vamos eu fazer não tô buraco falando no que é campo legal. agora, Eu não o cara estou falando escorregar, que é legal. torcer o Eu tô tornozelo, falando- quebrar a perna e aí ele não faz eu o não gol. tô falando isso, hein? Não, mas é o falando que isso. é o que pode Eu não acontecer. estou falando isso. Mas eu não é o que estou falando pode isso. acontecer. O que eu estou falando é que a discussão sobre ética no futebol ela é muito maior do que simplesmente Entendi, não, isso. é porque assim, Agora, não, eu não tô falando, você eu acha não que sou ele a não tem que favor. falar nada? Eu não sou a favor de que as pessoas se machuquem. Você tá totalmente distorcendo o que eu tô falando. Não. Mas tudo bem. Eu não falei que você falou, mas eu tô falando Tá bom. que isso é o que pode acontecer fazendo isso, entendeu? É, gente, eu tô vendo que Isa, qualquer momento vão mandar ela embora, viu? Porque, coitada, eu tô com dó dela aí, sozinha aí, se defendendo, todo mundo batendo nela aí, né? Batendo em termos de palavras, né, gente? Pô, cara, eu acho que vamos demitir ela, viu? Não estão gostando da atuação dela, não, talvez. Eu não acho que... Por que ele tem que se manifestar sobre isso? Porque quando ele, Gente, quando pelo ele amor de tomou o Deus, cartão o Palmeiras amarelo, que era ganhou pra ser vermelho, ele foi dar entrevista no Jornal Nacional. Deu entrevista no Jornal Nacional, o Andréas Pereira, depois do jogo do gente Cruzeiro. do céu. Aí nessa hora é legal dar entrevista, Ela né? ficou Agora não assustada. precisa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ai, Olha, se a desculpa, gente mas eu acho vê- que você tá se a misturando gente- bastante. Eu tô as misturando. coisas. Ele deu entrevista no Jornal Nacional porque ele não tomou o cartão e aí virou aquela confusão toda no Jornal Nacional. No Jornal Nacional. No E mundo, aí agora no não precisa mundo, falar no nada. mundo ideal, o Andrés Pereira deveria vir a público e pedir desculpas pelo que ele fez. Tá? Olha, errei, não deveria ter feito o que fiz. Esse é o mundo ideal. E ele seria punido com 3 jogos. Mas a gente sabe que o mundo ideal não existe. Não existe, entendeu? Eu acho que o Palmeiras deveria, inclusive, colocar o Andrés para falar. Também acho. Acho que ele. Mas se ele não se sente assim, enfim. É isso que eu quis dizer. Eu acho que seria de bom tom se Acho. falar. Se Sua você opinião. discorda, não tem problema. Coloca o vídeo do Arias mandando recado pra torcida do É pra Palmeiras você, aí. hein? Pra você também. Pra mim não, pra mim não. Não, você tem que Ele dançar. tá eu- falando pra dançar, torcida do pô. Palmeiras. Não, Mostra você ele tem que falando pra dançar aí, torcida não do vai Palmeiras fugir, aí. Hola, torcida palmeirense, aquí John Arias, pasando para echar un recado para vocês, que estou muito feliz de chegar em um clube com o tamanho e a grandeza que o Palmeiras tem, desejando que a nossa caminhada juntos seja cheia de títulos, de momentos marcantes, e nos vemos em breve. Avante palestra! Primeira mensagem do Arias, que eu saiba, para a torcida do Palmeiras. Aconteceu a mesma coisa no Corinthians, mas é que é muito diferente, né, a realidade de cada clube. Mostra o que o Abel falou da chegada do Arias aí. Olha, eu vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando não os vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações e, logicamente, quando falamos de jogadores desse nível, isto é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, Todo mundo, contra presidente. estamos falados, Entendeu? mas E eu contra a quero imprensa. vê-los Ele disponíveis fica e prontos fazendo para essas jogar dentro do campo. Aí sim, Só uma falamos em coisa, você reforço. falar Até lá, dele é uma coisa, agora continuamos falar a que é jogar com instituição, Não, eu não falei isso isso. é com os outra. recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos na nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos, também o fazemos. Bom,
resumo da ópera aí. Ele disse que ele não pediu alguns dos atletas, mas que são atletas... Não, o que ele quer dizer é o seguinte, o jogador ruim, quando é contratado, foi indicação do Abel. Jogador bom, quando é contratado, é indicação da presidente. Eu, pelo menos, entendi isso. Foi isso que ele falou. Quase assim, né? Esse discurso Para a imprensa é quase assim, porque a gente já viu muitos, a própria imprensa dizer, não, é porque o Abel pediu muitos jogadores ano passado, principalmente quando se refere ao ano passado, né? Que todos os jogadores passaram pela mão do Abel, o Abel foi quem pediu, a Leila foi lá e só contratou, então é mais ou menos isso que estão querendo, que ele falou aí, que está sendo entendido. Chato. O cara é muito chato. Ele não gosta do Abel, Não gosto. Já deixei claro isso. Eu acho o Abel insuportável, intragável. Ô, Isa, como é que tá... Como pessoa, hein? Como treinador, eu acho ele... Como é que tá a expectativa e os próximos passos aí para essa chegada do Arias? Da onde ele gravou aquele vídeo lá? Onde ele tá? Parece que ele tá no banheiro, né? Porque tinha uma... Ele colocou essa... A expectativa é que o Arias chegue no fim da semana, aqui em São Paulo, né? Ele, de qualquer forma, não poderia jogar contra o Guarani, também nesse meio de semana não daria tempo, e outra, né? O jogador tem que fazer a mudança, enfim. Então, a expectativa é que ele chegue no final dessa semana. E aí também tem, né, possíveis retornos aí. O Felipe Anderson entrou na transição física. O Paulinho é uma questão, até o Abel fala dele, né, na coletiva, e assim, é meio estranho o jeito com que ele se refere ao Paulinho, de que ele não sabe, que a única coisa que ele sabe da vida, que tem certeza na vida, são as incertezas. Enfim, aí depois que ele fala sobre isso, ontem o Palmeiras divulgou que o Paulinho avançou na recuperação dele e aumentou a carga física. Mas ainda não temos previsão de retorno, não sabemos quando o Paulinho vai poder estar apto a jogar. Dona Leila. Debochou do Neymar, hein, Dona Leila? Mordeu pela boca. Coloca Mordeu de pela novo boca. a postagem do Arias. Porque nessa postagem dele, ele meio que tenta pedir uma desculpa para a torcida do Fluminense, né? E falar em pedir desculpa à torcida do Fluminense, gente, o Arias pode estrear no Palmeiras contra o Fluminense. O Palmeiras entra em campo agora, esse meio de semana, pelo Brasileirão, na quinta-feira, dia 12, e no caso, dia 25, em casa, no Allianz Parque, não, porque o Allianz Parque ainda não está liberado, né, na Arena Barueri, contra o Fluminense, dia 25, o jogo também no mesmo horário, às 21h30, 25 de fevereiro. No caso, na próxima semana. Essa semana pega o Internacional e na próxima semana o Fluminense. Será que o Arias vai estrear no Palmeiras logo contra o seu ex-clube? Sei não, vai ficar complicado, pode ser que dê ruim, né? Porque a torcida do Fluminense também mandou um recado para o Arias. Eu senti esse tonzinho aí também. Assim, eu entendo que a torcida do Fluminense fique chateada, principalmente pelo que ele falou, né? E é exatamente por isso que eu não vou dançar. Bom, Não. Aí já não tem nada a ver. É exatamente por isso que eu não Acabou vou de chegar uma dançar. mensagem do Bruno Neves, do Rio de Janeiro, que é o nosso chefe, falou que se você não dançar, você vai ter que pagar almoço pra gente um mês seguido. Eu não recebi essa mensagem dele. Tá aqui, ó. Eu passo pra você. Eu quero ver. Essa carta aí, né, dele falando de ir pro Palmeiras, que disse que não jogaria por nenhum outro time no Brasil e está confirmado aí como jogador do Palmeiras. Tem uma aspas ali do Arias, não é isso? Estou vivenciando um momento importante na minha carreira, tenho consciência do peso das minhas palavras, do que digo e penso, ele provavelmente está se referindo àquela declaração que ele deu ainda quando estava jogando, saindo do Fluminense. eu acho que Só para a gente terminar de ler, aí vocês comentam. Aí, ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos, considerando o que era realmente possível naquele momento, o que estava sob meu controle, eu tive que tomar decisões. Agora inicio um novo capítulo na minha vida e carreira, sempre grato àqueles que verdadeiramente me apoiaram. O problema é fazer não é o promessa, primeiro, né, cara? E não será o último jogador. O Guerreiro. O Guerreiro. O Corinthians. Acontece, Jamais mas acontece. jogarei num time no Brasil que não seja o Corinthians. Jogou no Flamengo e no Internacional. E a idolatria dele no Corinthians, mesmo ele fazendo o gol do título mundial, ficou prejudicada por causa disso. O problema é o sabia, cara Sr. falar isso, né? Ficou prejudicado. Sim. Ficou prejudicado porque ninguém pediu para ele falar aquilo, né?
Pois é, gente, eu ia até deixar para comentar no final, mas já vou comentar agora, que vocês podem até comentar em cima do meu comentário. Um jogador de futebol falar uma coisa dessa é de muita infantilidade. O jogador de futebol é como uma questão de negócios. Não é? O jogador hoje não joga por amor à camisa, por amor ao clube. Ele joga porque ele faz parte do negócio. É como se fosse uma mercadoria. Ele hoje está defendendo um clube, amanhã pode estar defendendo outro clube. Ele vai conforme a conveniência dele, a conveniência de mercado. Como aconteceu com o Arias, foi embora do Brasil com 6 meses. Com certeza ele não esperava que tivesse que voltar ao Brasil com 6 meses. Mas para ele foi mais conveniente voltar. Então, o que ele poderia fazer? Não, dizer, eu não posso, claro, jurar amor eterno, mas se eu puder voltar ao Brasil e puder, de preferência, jogar aqui, sim. Se não, ou então não fala nada. Porque o futebol é isso. Vai de conveniência. O time que esteja realmente prezando dele, um time que pague mais, porque tudo tem dinheiro envolvido. Não estou dizendo que a maioria dos jogadores vai atrás do dinheiro, mas a maioria dos casos é sim. O dinheiro fala mais alto. E às vezes a conveniência do clube não está para contratá-lo. Ou seja, ele não será a peça principal, o objetivo principal daquele time no momento, como por exemplo, para o Fluminense. Poderia não ser a contratação do Arias agora nesse momento, mas para o Palmeiras seria conveniente. Para o Fluminense, não. A questão do Fluminense foi mais a questão financeira, que é menor do que a do Palmeiras. Mas às vezes o clube tem outras prioridades e não poderá contratar aquele jogador naquele momento e ele vai ter que vir para um outro clube. Então, é isso que sempre geralmente acontece. Então, jurar amor eterno ao clube é furada, né? Acho que esse é o... Eu acho que a questão é o jogador prometer uma coisa que ele não sabe se no futuro ele vai poder cumprir, porque pode até ser a vontade dele. Pode ser até que ele realmente tivesse vontade de só vestir a camisa do Fluminense no futebol brasileiro. Até porque eu não imagino que ele sonhou. Sonhou não, né? Porque sonhar é uma palavra com uma conotação positiva, mas eu não imagino que ele imaginou que em 6 meses ele ia estar numa situação muito ruim na Inglaterra, em que ele não foi valorizado, o time vai cair para a 2ª divisão, ou seja, ele teria que jogar uma 2ª divisão inglesa. Para ele é muito ruim, pensando em carreira, né, em profissão. Como ele não foi bem nessa passagem pela Europa, provavelmente ele não teria muita opção ali, muitas outras propostas, até porque também não é um jogador barato. Então, assim, eu acho que no fim das contas o cenário se fez para o John Arias voltar, porque também era uma das poucas alternativas que ele tinha. Ele recusa o Flamengo, né? E assim, eu entendo o torcedor do Fluminense. Mas não adiantou nada. Então, mas ia ser pior, mano. Isso é curioso, porque assim, eu entendo que o torcedor do Fluminense fique chateado. Eu realmente entendo, porque ele prometeu que ele só jogaria no Fluminense, no futebol brasileiro. Mas eu acho que são coisas diferentes, assim. Eu acho que eu entendo o contexto do John Arias. Foi um contexto meio inimaginável e ele não tá vindo para um rival. O Palmeiras não é rival do Fluminense. Como não? Não é rival, cara. Não é rival. Assim, vamos disputar. O Palmeiras vai disputar o Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai disputar qual campeonato? Tanto é que o Palmeiras vai disputar Libertadores, o Fluminense vai disputar qual? E pode ter um Palmeiras e Fluminense. Tudo bem, mas nas oitavas de final da Libertadores. A gente entrega o que o João precisa para ele entregar tudo pelo Brasil. Mas ele falou que ia jogar no rival? Não. Não é rival, cara. Não é rival. Assim, vamos disputar. O Palmeiras vai disputar o Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai disputar qual campeonato? Tanto é que o Palmeiras vai disputar Libertadores, o Fluminense vai disputar qual? E pode ter um Palmeiras e Fluminense. Tudo bem, mas nas não são oitavas de final rivais. Da Libertadores, 1-0 gol do Arias. E aí? Tudo bem, mas não são times rivais. Como? Não são times rivais. O Fluminense não é rival do Palmeiras. Mas ele falou que ia jogar no rival? Não, eu acho... Flamengo? Mas, gente, não, ele não se refere ao Flamengo. Essa é a minha opinião. Eu tô perguntando, calma aí. Não. O que eu tô dizendo é... Eu tô tentando terminar o raciocínio, eu não consigo. O que eu queria dizer é... O Palmeiras não é um rival direto do Fluminense. O Flamengo, sim, é um rival direto, então eu acho que seria muito ruim ele ir ao Flamengo. E aí, o exemplo que eu queria usar é, por exemplo, o Vinha. Quando ele sai do Palmeiras e ele fala que ele nunca vai jogar... Tudo bem,
estilos diferentes, mas o Vinha era um cara que o torcedor do Palmeiras tinha muito carinho por ele. Ele fala que ele nunca vai jogar em outro time do Brasil, e aí ele vem, se trata aqui, quando ele tá na Europa já e tal, e ele acaba indo ao Flamengo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras se incomodou muito mais por ele ter dado uma declaração depois de que ele falou naquele momento o que a torcida queria ouvir, do que por ele ter ido pro Flamengo. Porque seria muito pior se tivesse ido para um rival, tipo o Corinthians. Mas o Vinha não era ídolo, né? Não, acho que a posição do Arias é mais complicada. Sim, com certeza, mas ele era muito querido pela torcida do Palmeiras. Tudo bem, mas é porque o Arias é o símbolo da conquista da Libertadores do Fluminense, né? É um peso. Ó, a torcida do Fluminense, ó, que mandou recado pro Arias no final de semana no estádio. Tem aí Eu, se fosse torcedor do Fluminense, tava puto da vida. Não, mas eu acho que aí é tudo dentro das 4 linhas. O Palmeiras fez Olha lá, de pera aí. mercado. Vamos ver, Você já complementa, Gui, olha lá. Vamos ver. Tá sem som, mas já dá pra imaginar, né? Ah, tá sem som. Ah, não, voltou. Essa é aquela musiquinha clássica. Arias vai se fuder. Mas O Fluminense não precisa de você. tem lá do sócio, lá no clube, lá nas Laranjeiras lá. Aí já pega mais. Lá no sócio? Aí, ó. Sócio do Fluminense protocola pedido de retirada de homenagens a John Arias nas Laranjeiras. Bom, gente, isso aí, pelo amor de Deus, né? O cúmulo do absurdo. O cara queria apagar a história do Arias no Fluminense porque o cara não voltou para o Fluminense, veio para outro clube brasileiro. Pô, cara, não existe isso. Tem que acordar para a realidade. Porque o jogador jogou no seu clube, que ele falou que voltaria, só voltaria se fosse para o seu clube, aí voltar para outro clube. Aí você queria apagar a história do jogador no clube que você torce. Não existe isso. Eu acho que você tem que acordar, voltar para a realidade, porque isso não existe. É fora do normal, fora do comum. O sócio contribuinte Felipe protocolou na manhã deste sábado um pedido formal junto à diretoria solicitando a remoção de qualquer referência ao Arias lá no museu do Fluminense, na sede do clube. Também é querer ser injusto demais. Sei lá, se você acha que o cara está sendo traíra, está sendo injusto com o Fluminense, pô, você também está fazendo a mesma coisa, está sendo traíra, queria apagar a história dele no Fluminense, né? Que ele seja deletado da história. Ele tá no direito dele. Eu acho muito, assim, sinceramente eu acho muito. Você acha que o Cássio deve ser deletado da história do Corinthians porque ele foi pro Cruzeiro? Eu acho exagerado. Pois é, agora eu faço a mesma comparação. O Cruzeiro é tão rival do Corinthians, assim como o Flamengo, assim como o Fluminense, no caso, e Palmeiras. Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense. É a mesma rivalidade, ou seja, todos jogam o mesmo campeonato, que é os mesmos campeonatos, que é Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e quando acontece jogar juntos também é Libertadores. E estaduais são totalmente clubes que jogam estaduais diferentes. Então, sempre vão jogar junto essas competições, essas três, podendo ser essas três. Sempre, a maioria das vezes, Brasileirão e Copa do Brasil, e quando, consequentemente, chegar aí a uma Libertadores ou, quem sabe, aí uma Sul-Americana. Pronto, essa é a rivalidade entre esses clubes. Acho que o caso do Guerreiro, assim, o Guerreiro não dá pra tirar o Guerreiro da história do Corinthians. Eu entendo, Eu acho que o John Arias se compara com o Guerreiro. Chateado. Eu realmente entendo. Eu entendo. E a história do Cássio, gente, a história do Cássio é muito maior no Corinthians do que mesmo a do Arias no Fluminense, né? Chateado. Mas eu acho que, assim... A torcida do Palmeiras arrancou o Edilson lá das fotos dos títulos do Mas Palmeiras. o Edilson foi pra onde? Corinthians. Não, tudo bem. Mas... Eu O estaria Palmeiras chateado, não é rival cara, do Fluminense nesse nível, não Mas é? é que eu acho que as rivalidades hoje, Isa, elas não estão só mais no âmbito estadual. Olha o que foi esse Corinthians e Flamengo, que fica até agora. Mas o Palmeiras e o não é rival do Fluminense não tem Fluminense. essa pegada, Não é. assim, eu acho. Eu também não concordo de ter arrancado a foto do Edilson da história do Palmeiras. Não tem como arrancar, a história existe. Não tem como você querer apagar, porque a história vai lembrar. Não tem como apagar a história. Não é, e ponto. Qual que é o último grande confronto num grande campeonato que deu o que falar de Palmeiras e
Fluminense. Não me recordo. Eu não acho que a torcida está na bronca porque ele foi para um rival. Não. A torcida está na bronca porque ele foi para um outro time do Brasil. É essa. Ele falou entendeu? que Se ele tivesse ido para o Internacional, seria a mesma coisa. Se ele tivesse ido para o Bahia, para o Atlético Mineiro, seria a mesma coisa. Porque ele deu uma declaração dizendo que não jogaria em nenhum outro time no Brasil que não fosse Fluminense. 6 meses atrás. 6 meses atrás, é bobo. É que eu te falei aqui outro dia, jogador de futebol, ele é muito infantil, eles têm 30 e poucos anos. Menos. Criança. Várias têm 28. É que é uma criança, eles são muito infantis. São muito infantis. Quando alguém pergunta um negócio desse para o jogador, ele fala assim, escuta, gente, eu nem saí daqui ainda, eu quero ver como é que vai ser lá. Eu não quero ficar pensando, eu tenho que pensar agora no presente. Meu presente agora é o pronto, Wolverhampton. Quem sabe um dia eu volte, talvez não aconteça isso, eu não sei, eu não posso prever. Entendeu? Responde alguma coisa assim. Mas aí quer fazer média com a torcida? Não, porque se voltar, como é que é? Não é um adeus, é só até mais. Logo. Isso é uma bobagem gigantesca. É só a gente ver quantos casos aí. O Neymar mesmo escreveu isso lá, fizeram uma camiseta do Santos, assim. Eu acho uma grande bobagem isso. Uma grande bobagem. A não ser que o cara realmente cumpra, né? Aí... mas se o cara não tem certeza que vai cumprir, não promete, pô. Não, mas não promete, né? Mas é fácil não prometer, pô. Pelo amor de Deus. Eles são infantis demais. Mas enfim, também. O futebol é muito infantil. Eu acho que não é algo também que tenha machucado tanto o torcedor do Fluminense. É a raiva do momento agora, cara. Acho que tá tudo bem. Se ele quiser voltar pro Fluminense, o torcedor vai receber de braço aberto. Eu não acho. Eu acho que Será? eles... Então, mas é por isso que eu tô falando. Eu acho que é comum, é normal eles ficarem muito ressentidos. Mas eu acho que, assim, tirar o cara da história do Fluminense, eu acho que já... Não, isso é opinião, é o pedido de um torcedor sócio lá. Talvez... Mas a gente viu no estádio que aí já tinha bastante gente xingando lá o Arias, o que já é de praxe no futebol. Pois é, gente. E aí, o que é que vocês acham? E aí? Qual a sua opinião a respeito desse caso aí, o Arias voltar para o Palmeiras e não para o Fluminense? Eu estou esperando aqui a sua opinião a respeito disso. Ainda mais com a possibilidade do Arias, quando voltar, chegar a entrar em campo, ser contra o Fluminense. Como eu já passei aqui, o Palmeiras enfrenta o Internacional nessa quinta-feira, dia 12, hoje é 10, dia 12, às 21 horas e 30 minutos, no campo do Internacional. Esse jogo do Palmeiras é fora. E na próxima rodada, na outra rodada da semana seguinte, porque no final de semana temos o estadual, é assim, meio de semana Brasileirão, final de semana estadual, e no meio da semana seguinte, da próxima, que é pós-carnaval, o Palmeiras vai encarar aí o Fluminense na Arena Barueri, o jogo às 21 horas e 30 minutos, e a informação que nós temos é que o Arias volta, chega ao Brasil, né? Volta ao Brasil, chega ao Brasil no final de semana. Então, essa é a expectativa, né? O meio atacante ainda não está no Brasil. Então, a expectativa é que ele chegue agora no fim de semana, em pleno carnaval, né? Já vai chegar para brincar o carnaval e depois já começar a trabalhar, se apresentar na academia para começar o processo de integração ao elenco e chegar, claro, para ser titular. Mas antes disso, o Palmeiras cumpre uma sequência de compromissos importantes. O time enfrenta aí o Internacional, como falei, no final de semana, no meio de semana, e na quinta-feira, no caso, o Internacional quinta-feira, e no domingo tem o Guarani a última fase aí a última rodada, no caso aí do Paulistão. Então, vamos ver aqui o Paulistão, que é a última rodada. Né? Final de semana tem o Paulistão, a tabela aqui do Paulista. E vamos para a última rodada, todo mundo no mesmo horário. Domingo, às 20 horas e 30 minutos. Palmeiras e Guarani na Arena Barueri. Então, é isso. Esse é o próximo compromisso do Palmeiras após esse final de semana aqui, quinta-feira, e o Palmeiras, que está aí na segunda colocação do Brasileiro, vai ter o Internacional agora, no meio da semana, com 4 pontos, é o segundo colocado,
A Chapecoense também com 4 pontos é o terceiro, o Mirassol com 4 é o quarto, Fluminense, Bahia e São Paulo também com 4, né? No caso, o Fluminense é o quinto, Bahia é o sexto, São Paulo seria o sétimo. Mas aí tá todo mundo dividindo aí a quinta colocação entre Fluminense, Bahia e São Paulo, porque tem a mesma pontuação, estão tudo com os mesmos critérios de desempate. No caso, saldo de gols, tudo marcado 1 e ocupando aí a mesma colocação aí pelos critérios de desempate, esses 3 times. Mas temos aí essa encrenca aí. Sim, uma informação também de última hora aqui sobre o Luigi, que também pode ser punido pela bola que chutou, aquela bolazinha de reposição, né? Chutou contra a torcida do Corinthians e atingiu um torcedor na arquibancada, e ele pode ser punido por isso. Só que vamos ver como é que vai o desandar aí, o desenvolver dessas punições, que eu só vejo questão de punição contra os jogadores do Palmeiras. Parece que só os jogadores do Palmeiras cometem esse tipo de infração, como se fosse só jogador do Palmeiras que cometesse. Mas vamos ver, só jogador do Palmeiras na visão da mídia e também do TJD. Mas vamos crescer, vamos para cima. Meio de semana aí vai ter Verdão em campo novamente. Vamos aguardar para ver como desenrola aí o Brasileirão, e mais uma rodada, no caso será a terceira rodada do Brasileirão, campeonato mais longo e maior campeonato do mundo.